Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nesta noite nós vamos falar sobre a prática do bem. Vamos falar hoje sobre a prática do bem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Veja bem, Deus não obriga ninguém a fazer o bem. Nós devemos decidir fazer o bem. Amém? Tem pessoas que ficam esperando Deus tocar em seus corações para decidir estender as mãos para ajudar os necessitados. Se Deus tocar no meu coração, eu vou fazer uma cesta básica e vou ajudar. Teve uma pessoa que falou comigo em Belo Horizonte assim, olha, eu cheguei na casa do irmão, não tinha nem o leite para as crianças, eles estavam sem despesa em casa, o irmão falando para mim. Aí eu orei para ver se Deus tocava no meu coração, se é de Deus eu ajudar. Isso é ideia de imbecil ou então de hipócritas, né? Porque se eu vejo uma família necessitada de alimentos, eu não tenho que orar para saber se Deus vai tocar no meu coração para eu poder ajudar. Sou eu que tenho que me tocar, né? E ajudar. Glória a Deus. Então, mas na verdade é a pessoa que se deve tocar e obedecer a palavra de Deus, compartilhando do que tem. Aí tem entre parênteses aqui, não com preguiçosos, né? Porque a Bíblia diz que quem não quer trabalhar não pode comer. Mas eu costumo dizer assim, que a gente dá o peixe e dá a vara para a pessoa ir pescar. Compartilhar do que temos com os que precisam de ajuda e com os que realmente são pregadores da verdade, que têm se dedicado a ensinar a palavra de Deus. Olha, eu já congreguei em uma certa igreja que condena o obreiro que recebe ajuda financeira. Mas eu vou ler textos aqui que dizem que nós temos que ter disposição em estender as mãos para o necessitado e também estender as mãos para as pessoas que se dedicam a fazer a obra de Deus, né? Ou seja, os obreiros, as obreiras, você que vai me ouvir pela internet, você que gosta de falar mal dos obreiros de Deus, que pedem ajuda financeira, ou você que é responsável por um corpo de obreiro, você que é líder, que está me ouvindo pela internet, você tem explorado os seus obreiros. A sua igreja parece uma firma que não paga os direitos dos trabalhadores. Hoje existem igrejas que parecem verdadeiras firmas, que não assinam a carteira do trabalhador, que não pagam os seus direitos. Existem missionários, vocês aí que vão me ouvir pela internet, será que você não é um empresário? Né? Está com o nome de igreja, mas é empresa, que recrutam as pessoas para explorarem o seu trabalho, e ainda ficam usando textos isolados da Bíblia, dizendo que de graça recebeste, de graça dai, mas vocês aí nem sabem o que estão falando, porque a Bíblia diz, em Gálatas 6, verso 6, que as pessoas que ouvem a mensagem, que estão aprendendo da mensagem,
tem que compartilhar dos seus recursos materiais, para que o obreiro, o mestre, tenham recursos para se dedicar a esse trabalho. E a Bíblia diz também em Timóteo, capítulo 5, versos 17 e 18, aos presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Aí o verso 18 diz assim: porque diz a Escritura, não ligarás, não amarrar a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro de seu salário. Portanto, você que me ouve pela internet, a Bíblia diz que Deus, ele é vingativo, ele vinga de quem enganam as pessoas, né? De quem defrauda o jornaleiro. Jornaleiro ali é pessoas que são obreiros, que realizam alguma obra, seja no mundo material ou espiritual. Amém? E se você ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7 a seguir, verso 2 a seguir, você vai ver Paulo fazendo a conexão entre os trabalhadores do mundo material e os trabalhadores da obra de Deus. Paulo estabelece uma conexão entre esses trabalhadores, e assim como o trabalhador do mundo material tem o direito, como o irmão Geraldo trabalha, né? Quando é no fim do mês, recebe o seu salário para cuidar da sua família. Assim também aqueles que trabalham na obra de Deus, a Bíblia confere a eles, principalmente aqueles que trabalham pregando e ensinando. A Bíblia confere o direito de receber não um salário miserável, mas um salário justo que dê para sustentar a sua casa e sua família. Glória a Deus. A pessoa que serve a Deus por medo, tem pessoas que servem a Deus com medo, né? Ou por qualquer outro motivo, quando entrega o dízimo, fica se perguntando se realmente elas têm que entregar o dízimo. Você entendeu? Pois que, entre aspas, está na graça. Mas a pessoa que serve a Deus por amor, não apenas tem prazer em entregar o dízimo, mas faz como os crentes em Atos, capítulo 2, verso 45, e Atos, capítulo 4, verso 35, que vendiam propriedades e outros bens que estavam acumulados em suas mãos e entregavam aos apóstolos para que eles pudessem distribuir com os necessitados e com certeza suprir as demais necessidades da obra de Deus. A pessoa que serve a Deus com medo de ir para o inferno, né, ou por outros objetivos, quando entregam os dízimos ou as ofertas, elas ficam perguntando, né? Perguntando, será que realmente eu devo entregar? Mas a pessoa que serve a Deus por amor, ela nem quer saber essa história se é da lei ou se não é da lei. Ela não entrega só o dízimo. Elas têm prazer, se for preciso, vender até uma propriedade para ajudar a obra de Deus, para ajudar os necessitados, né? Glória a Deus, porque serve por amor. Glória a Deus. Sabe por que os crentes do primeiro século vendiam propriedades para socorrer os necessitados e para a obra de Deus? Porque eles foram libertos da avareza. Libertos da avareza.
O avarento fica acumulando recursos materiais e muitas das vezes nem a pessoa desfruta. Nem a pessoa desfruta. O avarento muitas das vezes nem desfruta do que tem, porque o pensamento é só acumular e jamais abre mão de nada para ajudar alguém ou para a obra de Deus. Você foi liberto da avareza. A Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Vamos ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, abre aí. Capítulo 5, verso 9 a 13. Deus está perguntando, você também que está me ouvindo pela internet, você foi liberto da avareza? Você pratica o bem? Enquanto você procura 1 Coríntios 5, verso 9, eu quero citar Tito, capítulo 3, verso 8. Paulo escreveu assim, que a palavra de Deus é fiel, e Tito deveria afirmar isso, para que os crentes se aplicassem à prática de boas obras. Praticar o bem é um dever, e não só um dever, mas é um prazer do verdadeiro cristão, praticar o bem. Está escrito assim, olha, versos 9 a 13. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora eu vos escrevi, que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, estou falando da avareza, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Amém? A Bíblia condena a avareza. A avareza é algo tão sério, que interfere em todos os âmbitos da sociedade, né? Sabe por que existe roubo na política? Por causa da avareza. Porque um deputado tem um bom salário, então não precisa dele roubar, e o dinheiro que ele rouba poderia investir na sociedade, né, resolver muitos problemas da sociedade, né? Então a avareza, ela é um mal terrível, porque enquanto a pessoa guarda 5 casas durante 3 anos fechada, existe 5 famílias debaixo da ponte. Então esse assunto, ele é um assunto sério. A avareza era tão complicada que a Bíblia diz que o avarento não pode ser pastor. E você que me ouve pela internet que é pastor, será que você não é avarento? Será que você não está acumulando tanta riqueza, com tanta gente morrendo de fome, né? Igual tem missionários aí, não é errado eu ter uma casa, se eu quiser ter uma casa de ouro, não é errado não. A Bíblia não condena isso, né? Mas por que guardar tanta riqueza? Você que fundou a igreja, que enriqueceu, você que até mesmo é um empresário, que está me ouvindo, você vai morrer e não vai levar nada, e a sua riqueza vai ficar aí. Pensa um pouco na necessidade. Talvez você não quer doar o seu dinheiro, tudo bem, mas invista seu dinheiro na sociedade,
bolam um plano para que haja mais empregos, para que resolva problemas na África, onde crianças estão morrendo de fome. Você que tem dinheiro, mas dinheiro mesmo, você vai morrer e não vai levar nada. Se você não quer fazer o bem doando alguma coisa, não deixe esse dinheiro morfando aí não. Usa esse dinheiro para que haja soluções de problemas. Abre uma empresa, bola um plano aí. Trabalha com esse dinheiro, porque o dinheiro parado, ele perde valor. Igual o irmão Geraldo estava contando, né, irmão? O camarada guardou lá o dinheiro, aí quando morreu, foram abrir o cofre, aí aquele tanto de dinheiro, mas não valia nada. Perdeu o valor. Usa esse dinheiro. Deus está me usando para falar com empresários que estão me ouvindo pela internet. Deus está mandando falar para pessoas que têm muito recurso material. Se você se apegar aos recursos materiais, você está na classe dos que vão para o inferno. Não é pecado ser rico. Pecado é ter o coração nas coisas materiais, seja pobre ou seja rico. Você já pensou quantas pessoas, quantas famílias podem ser abençoadas através de você? Eu não vou dizer dar esse dinheiro, não, porque muitas vezes você é tão apegado a isso, mas eu vou dizer usar esse dinheiro. Usa esse dinheiro, pede a Deus sabedoria, trabalha com esse dinheiro, investe esse dinheiro. Você vai abençoar muita gente, você está plantando e vai colher multiplicado, né? A avareza tem levado muitos à destruição. E nós temos um texto aqui que diz que o avarento não pode nem ser membro de uma igreja. E hoje existe avarento, você não é cargo nas diretorias de certas igrejas. E é tão avarento que fica oprimindo os colegas ministeriais, né? Colega, você que está me ouvindo aí, você que entende o assunto, você sabe que eu estou falando com você. Vocês ficam oprimindo os colegas ministeriais, né? Aqueles que trabalham conosco na obra, oprimindo, né? Oprimindo a família do trabalhador na obra de Deus, sofre porque você é um missionário miserável, é um líder que é um chefe, você não é líder. E aí muitas famílias estão sofrendo, porque obreiros estão na sua garra, e você está com esse salário miserável, sendo que o seu ministério tem recursos materiais para dar um bom salário. Vamos ler aqui 1 Coríntios 6, verso 9 a 11. Nós não vamos demorar, já que estaremos terminando essa mensagem. 1 Coríntios 6, verso 9 a 11. Leia aí comigo. Só virar uma página aí. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Injustos. Injustos. A injustiça está por todos os lados, né? Verso 9, né? Está falando que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Olha o que a palavra está falando. Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, está vendo? Estou falando da avareza. Avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isto é, se não arrepender, se não abandonar esses pecados, não herdarão o reino de Deus, né? Glória a Deus. É muito sério isso aqui. Colossenses 3, verso 5.
Lá fala que a avareza impede a pessoa de entrar no reino de Deus, porque a avareza é idolatria. E a Bíblia diz em Apocalipse 22, verso 15, Apocalipse 22, verso 15, pode abrir, é Colossenses 3, verso 5. Está escrito aí que a avareza é idolatria. Então, se a avareza é idolatria, Apocalipse 22, 15 fala que os idólatras não vão para o céu, né? Eu estou citando para a gente ganhar tempo, para a gente terminar logo em instantes, glória a Deus. Mas eu gostaria de ler agora a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, verso 17 a 19. Nesse texto, Paulo, ele faz uma recomendação a Timóteo, ou seja, ele manda um recado, né, para os ricos. Tremendo. Olha para você ver que a Bíblia, ela trata sério com essa parte financeira. Eu já disse, vou repetir, Deus não condena a pessoa a ser rica. Deus condena a pessoa a colocar o coração nas coisas. Porque existe o pobre avarento, coloca o coração no pouco que tem. É capaz de matar o outro por causa de 10 reais. Né? E o rico avarento coloca o coração no muito que tem. Então a avareza não está ligada à quantia do que a pessoa tem. Que a pessoa tem. Está ligada ao apego. O coração nas coisas. Timóteo, aí nessa Bíblia, está na página. Essa Bíblia, na minha aqui está 319, mas essa Bíblia é diferente. O tamanho dela, diferente. Achou? Encontrou? Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, verso 17 a seguir. É o último texto que nós vamos ler. É uma mensagem pequena, mas muito poderosa. Está escrito assim: aqui é Paulo falando ao pastor, ao jovem pastor Timóteo. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, arrogantes, né? Anda com o nariz em pé. Não sejam altivos. Porque tem pessoas que quando conquistam recursos materiais, começam a pisar nos outros, começam a se achar melhores do que os outros. E Paulo está falando que era para Timóteo ensinar os ricos não serem arrogantes. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Não era para eles confiar demais, confiar na riqueza. Como aquele da parábola, né? Do rico insensato. Aí eu colhi muita coisa, então agora estou tranquilo. A confiança nas coisas, né? Hoje, né? Como se fosse hoje, a minha conta está cheia, né? Minha conta bancária está cheia, então eu estou tranquilo. E a pessoa até esquece que precisa de Deus. Aí Deus permite chegar o câncer, que o dinheiro não traz cura, e outras doenças, outros males que o dinheiro não resolve, para a pessoa reconhecer que o dinheiro não é tudo. Quando a pessoa confia demais nos recursos deste mundo, seja dinheiro, seja tecnologia, seja na ciência, Deus permite certos males bater na porta da pessoa, para a pessoa saber que sem Deus a pessoa não é ninguém, sem Deus a pessoa pode ser rica, sem Deus a pessoa pode ser avançada na ciência, que não vale nada. Então por isso que Deus permite muitos males, porque a pessoa começa a achar que nem precisa mais de Deus. Não ponham a esperança na riqueza, mas em Deus. Está vendo aí? Não é a riqueza que vai nos garantir sucesso, é Deus.
sendo rico ou não sendo. É Deus que vai nos garantir sucesso nessa vida. Se Deus nos der riqueza, amém. Mas se Ele não der, Ele vai cuidar de nós, Ele vai prover todas as coisas. Veja bem, o final do verso. Não põe esperança na riqueza, mas em Deus, que abundantemente é com abundância, com fartura. Abundantemente Deus nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, está vendo? O título da mensagem hoje é a prática do bem. E a Bíblia está falando para os ricos praticarem o bem, enriquecer em boas obras. Tem pessoas que são ricas, mas em boas obras são pobres. Muito pobres. Se for medir as obras, é uma pobreza de boas obras, né? Glória a Deus. Repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Sejam comunicáveis. O egoísmo começa, muitas vezes, dentro de casa, né? Mas a Bíblia está falando para a gente não deixar o egoísmo tomar conta dos nossos corações. Glória a Deus. O egoísmo, a pessoa só pensa nela. O verso 19, para terminar. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Esse versículo não significa que a pessoa vai ser salva por praticar o bem. Não. Significa que a pessoa, por não ter o coração nas coisas materiais, por ela amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, ela vai assegurar a salvação que já ganhou, porque Cristo comprou na cruz. Amém? Mensagem simples, mas muito poderosa, porque eu expliquei aqui a palavra de Deus, e eu espero que tenha ajudado, e você que está me ouvindo pela internet, que Deus te abençoa, que você possa colocar em prática, que nós possamos colocar em prática o conteúdo dessa mensagem, né? Esse é o objetivo. O objetivo do ensinamento é causar mudança, mas a mudança só ocorre quando a pessoa aplica o conteúdo do ensinamento. Então vamos aplicar na nossa vida para que nós possamos brilhar cada vez mais. Glória a Deus. E eu quero aproveitar e deixar registrado aqui um pedido para você que me ouve pela internet, você que acredita que nós realmente estamos pregando a verdade, a palavra de Deus. Você que murmuram das ofertas, murmuram de dízimos, você não entende que a obra de Deus precisa de dinheiro, você não usa a sua inteligência, eu não estou falando para você. Eu quero conversar agora, falar com pessoas que sabem da necessidade da obra de Deus. Você sabe da necessidade da obra de Deus, você entende, você usa a sua inteligência. Se você deseja nos ajudar, se você não deseja, não ajude. Mas não fique esperando Deus tocar no seu coração, não, porque eu acabei de falar na mensagem que é nós que temos que nos tocar, né? Diante da necessidade do próximo e diante da necessidade da obra de Deus, somos nós que temos que nos tocar, não sermos insensíveis. A insensibilidade é uma doença na alma. Hoje nós vivemos num mundo de pessoas insensíveis. A insensibilidade é uma doença na alma.
Glória a Deus. Nós estamos em uma missão no interior de Minas Gerais e nós temos famílias que precisam de ajuda em alimentos, em roupas. Precisamos de recursos para investir na evangelização, na missão. Temos projetos na obra de Deus. E você que crê nesta obra, você tem visto aí no canal de vídeo dezenas de mensagens que você pode ouvir e ver que realmente estamos levando a palavra de Deus, a obra de Deus a sério. Vá ao Banco Itaú e deposita seus dízimos, as suas ofertas na conta corrente agência 5611, ou seja, agência 5611, a conta corrente é 015 20-6, repetindo, Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015 20-6, Geraldo Cândido Trindade. Na Caixa Econômica, agência 0111, operação 013, conta poupança 000-19-261-4, repetindo, Caixa Econômica, agência 0111, operação 013, conta poupança 000-19-261-4, Geraldo Cândido Trindade. E eu profetizo que muitos milagres financeiros, porta de emprego aberta, empregos melhores, vendas de propriedades, Deus vai te dar grande sucesso nos seus negócios, se você abrir a mão com seus dízimos, as suas ofertas, para esta grande obra que estamos fazendo, de levar a palavra de Deus, muitas almas precisando da palavra de Deus. E se você fizer um propósito e contribuir mensalmente com esta obra, como prova que Deus está conosco nesta obra, Deus vai operar maravilhas na sua vida financeira. Faça votos e Deus vai te abençoar poderosamente. Você que gasta com remédios, muito dinheiro você tem gastado desnecessariamente com doenças? E se você agir pela fé, a Bíblia diz em Lucas 6,38, que é dando que se recebe de forma multiplicada. O próprio Jesus falou isso. E eu repreendo os espíritos de enfermidade na sua vida, porque você fez um propósito de ajudar esta obra aqui, e ao invés de você investir em medicina, em remédios desnecessários, que muitas das vezes o espírito de enfermidade tem colocado enfermidade na sua vida, eu repreendo esses espíritos de enfermidades, e você não vai gastar com essas coisas, você vai investir aqui na obra de Deus. Faça esse propósito em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Quem falou com vocês foi o missionário Geraldo Trindade. Deus abençoe no nome do nosso amado Senhor Jesus.